Veículos. Todos os veículos cedidos. Se o veículo cedido for do próprio candidato, esse veículo vai ser cedido e vai abater daquele 10% do autofinanciamento que ele tem. Aí já começa a primeira polêmica do caso dos veículos. Mas como? Meu limite é tão baixo. Se eu registrar o meu veículo todos os dias durante a campanha, como é que eu já vou exaurir, já vai acabar com o meu limite de doação própria, de recursos próprios? Por isso, você vai teria sido necessário você ter feito um planejamento da sua campanha. Qual foi a alternativa que os profissionais encontraram? Começaram a trabalhar com horas de uso de veículos ao invés de períodos longos. Então, aquele veículo mais caro, que teria um valor que impactaria já dizimando o limite dos 10% do autofinanciamento, acabaram sendo contabilizados por hora. Outros resolveram deixar esse carro de lado e o candidato usar um veículo cedido por algum parente, por algum filho, por algum amigo, mas usar um veículo cedido na campanha, isso não influenciará no seu limite de autofinanciamento. Ele ficaria com os seus 10% do limite de gastos todinho para aplicar em financeiros, em recursos financeiros, se ele não for usar cessão de bem imóvel, nenhum estimável. Maravilha! Então, todo e qualquer veículo, seja do próprio candidato, seja dos amigos, seja de quem for, tem que estar registrado na prestação de contas. Aí, tem a questão do veículo locado. Veículos locados têm um percentual de até 20% dos gastos contratados. Qual é o grande item aí que a pessoal derrapa na curva? Não é 20% do total do limite de gastos, é 20% do limite geral. As pessoas pegam, na minha cidade o limite é 100 mil reais, então eu tenho 20% disso, 20 mil. Não é assim. Você tem que ver quais são os gastos contratados que você tem, lembrando, cessão de uso, estimáveis não entram na base desse cálculo. Transferências que tenham sido feitas a outros candidatos, esse é um erro super comum. A pessoa acha que porque transferência feita a outro candidato é uma despesa, ela inclui isso na base do cômputo dos 20%. Só que é uma despesa, mas não é um gasto contratado. Então, a legislação da prestação de contas é a matéria das palavras mesmo. Para você entender os números, você tem que entender previamente as palavras. Então, de todos os gastos que foram contratados, aquelas despesas mesmo efetivamente contratadas, tira-se 20% disso, e isso é o total que você pode alugar veículos. Você não entra aí carro de som, é publicidade por carro de som. Carro de som é um serviço que está sendo prestado de sonorização. Você não está locando um veículo, a não ser que você esteja locando um veículo, pegando uma caixa de som, acoplando a esse veículo, e aí esse veículo foi locado e está fazendo a sonorização. Então, tem de analisar os detalhes do caso quando é sonorização por algum veículo que você locou. Aí esse carro vai estar realmente dentro dos 20%. Inclusive, lá no SPCE tem dois, eu digo elemento de despesa, mas não sei nem se tecnicamente é isso mesmo, mas tem duas classificações, né? O serviço de publicidade por carro de som e a locação, né? Entra em duas classificações diferentes, não é assim, professor? Exatamente, isso mesmo. São as rubricas que tem lá, as rubricas de despesas.